Olá, inicia-se então o capítulo 10 do nosso curso. Esse capítulo vai diferente do anterior, ele vai ler o estado de um botão e se o botão estiver pressionado, aí sim vai ligar o LED. Temos a foto kit didático, note que ele é composto de vários botões, ao todo são 4 botões e 5 LEDs. Então nós vamos ler o estado de um botão. Se esse botão estiver pressionado, o LED liga. Se estiver solto, ou seja, aberto, o LED desliga. Um detalhe, nós vimos no capítulo passado que, para configurar um pino como entrada e saída, fazemos acesso ao registrador DDR-X, onde X pode ser porte em si, né, o B, C e D, no caso desse microcontrolador específico, é o ATmega8. E para acionar uma saída, nós usamos o registrador porte X, onde novamente X pode ser B, C ou D. Agora, para ler o estado de um botão, nós também vamos configurar o registrador DDR-X, nesse caso colocando o bit específico em 0, para deixá-lo configurado como entrada. Porém, para ler o estado do botão, nós vamos usar outro registrador, que é o PIN-X, onde X pode ser B, C ou D, referente ao porte. Tá? Então, o registrador que lê o estado de um pino é diferente do que faz a escrita no pino. Nós temos um registrador de escrita, que é o porte X, no caso do LED do tópico passado, e temos um registrador de leitura, que é o PIN-X. Tá? Então, vocês vão observar que para ler o estado do botão, nós utilizamos outro registrador, que está no grupo de acesso a I/O, só que ele é diferente. Tá? O esquema elétrico. O esquema elétrico, para quem quiser montar num protoboard, uma placa padrão, ou até mesmo simular em softwares especialistas, é esse aqui. Note que nós temos um LED presente no pino PB1, tá? Então o LED está conectado ao pino PB1 do microcontrolador, da mesma forma que o tópico passado, tá? E temos aqui um botão, o botão conectado ao pino PD2. Note que o botão ele funciona em lógica invertida. O que quer dizer isso? Quando o botão estiver solto, como é o caso agora do full, vai estar presente no pino PD2 no nível alto. Isso é garantido através de um pull-up. Note que nós temos um resistor de pull-up conectado ao pino P2. O que é um resistor de pull-up? É um resistor de polarização da linha. E nada mais é que um resistor ligado a 5 volts. Veja que uma extremidade está ligada a 5 volts e a outra extremidade ligada ao pino PD2. Quando o botão estiver solto, essa linha PD2, se você medir com osciloscópio ou com voltímetro, você vê que vai estar em nível alto. No entanto, quando você fechar a chave, você pressioná-la, você vai ter o contato com o GND, com terra. Aí vai para o nível baixo. Então, quando a gente for ler o estado do botão, a gente tem que saber que o botão é ativo em lógica invertida, em lógica negativa. Ou seja, ele solto, ele está em nível alto, ele pressionado está em nível baixo. Isso, por sinal, é algo corriqueiro em projetos eletrônicos. Tá? Você vai observar que, ao longo do seu profissional, a entrada tipicamente é ativa em 0, não é ativa em 1. Então, é o caso aqui que ocorre no projeto em si. Então, o botão solto está em nível alto, e pressionado vai para nível baixo. A nível de fluxograma, lembre que nós vimos nos tópicos de curso os fluxogramas. Fluxograma é isso aqui, note que é um fluxograma que mostra com clareza como o nosso projeto funciona. Tem um início, que é apresentado por uma elipse, as configurações iniciais dos I/Os, é um processo, ou seja, configurar o pino como entrada ou saída. Em seguida temos a pergunta, botão pressionado? Se sim, acende o LED, se não, apaga o LED. E fica constantemente em loop. Note que nesse experimento não há o fim no projeto. Se houvesse um fim, a gente só ia ler o estado do botão uma vez e depois acioná-lo ou não e acabar o programa. Ou seja, você não ia pressionar o botão e soltar e não ia vir mais ação. Então esse programa não há um fim, ele fica sempre em loop infinito, lendo o estado do botão e dessa forma ligando e desligando o LED de acordo com o seu estado. E como está organizado o programa? Nesse exemplo, tem uma novidade, que é o uso do define. Lembre que no tópico passado nós fizemos acesso ao LED usando diretamente o nome do registrador, portb.f1, ou seja, não é uma maneira muito didática. Imagina um projeto grande, onde você tem um motor, tem um relé, tem um transistor, tem um LED, tem um display, tem um buzzer. Fica muito difícil para um projetista lembrar de cada um desses nomes de pino de I/O. É muito mais fácil a gente lembrar do nome referente a ele, ou seja, o que ele faz. E é o que esse exemplo propõe. O define nada mais é que um apelido, um pseudônimo que você vai dar ao pino. Ou seja, ao invés de no programa me referenciar com pind.f2, eu vou me referenciar com um botão. Esse aqui é um define. Eu estou definindo que o pind.f2 é o botão.
Veja uma coisa que é o LED. Eu estou definindo que o LED é o porte BF1. Isso torna a programação muito mais fácil. Ou seja, ao invés de fazer o acesso como porte B.F1, eu vou acessá-lo como LED. Então, é um recurso que a gente recomenda que vocês sempre utilizem na programação de vocês. São os apelidos. Dar nomes mais fáceis ao pino para tornar a programação mais fácil. Em seguida, vamos para o bloco main. No bloco main, o que nós observamos aqui? O pino F1 configurado como entrada, perdão, como saída. Quem é o DDRB.F1? O DDRB.F1 é o LED. Ele é uma saída para o nosso projeto. Note que ele foi configurado como saída aqui. Já o DDRD.F2 é uma entrada, o que é justo, que é o botão. Então a gente configurou o pino onde está conectado o botão como uma entrada e o pino onde está conectado o LED como uma saída. Em seguida entramos no bloco while1, que é o bloco de loop infinito, representa esse loop que nunca acaba aqui no exemplo, no fluxograma. Vem a pergunta, se botão igual a zero, ou seja, estou verificando se o estado lógico presente na entrada do pino F2, no pino PD2, está em zero. Se isso for verdadeiro, aí a pergunta, botão pressionado? Sim, então acende o LED, a gente liga o LED. Se não, o LED apaga. Então veja que é uma pergunta que faz constantemente dentro do bloco while1, usando a estrutura if, que nós já vimos em tópicos passados. Se for verificado que ele está em nível baixo, está em nível zero, o LED é acionado, senão o LED é apagado, seguindo o fluxograma apresentado. Então, senhores, esse é o experimento botão e LED, experimento no qual eu vou pedir aos senhores que testem e verifiquem o funcionamento. Eu vou copiar aqui o programa, vou levar aqui para o micro C e vou compilar. Veja a compilação ocorreu com sucesso. Nesse momento já foi criado na sua pasta de projeto o arquivo .exe, arquivo esse que você vai usar para transferir para o kit didático e observar o funcionamento apresentado. Então, senhores, esse é o capítulo referente ao botão LED. Vimos nesse capítulo que há um registrador para escrita, que é o port X, e um registrador para leitura, que é o pin X, referente ao acesso aos I/Os do microcontrolador. Vimos também como usar o define, ou seja, a gente fazer criar nomes mais fáceis de lembrar na programação. Vou pedir aos senhores, então, que revisem o conteúdo apresentado, juntamente com o fluxograma, porque é importante para a compreensão dos senhores e façam a atividade proposta, nesse capítulo também atividades para serem feitas, e enviem para a nossa avaliação, de forma que possamos acompanhar o seu aprendizado. Agradeço a atenção de todos e nos vemos na próxima aula. Até mais!